Olá, graça e paz. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo anterior, a predestinação que Paulo ensinava. E já quero te dar as nossas boas-vindas aqui ao nosso canal Haja Luz. E hoje, como disse, dando sequência agora à predestinação parte 2, ok? Muito bom, muito bem. Então, já quero também pedir a você que tem visto os nossos vídeos, mas não tem dado aquele like e também se inscrevido, né, no nosso canal, que você possa, então, se inscrever. É simples, rápido, é um segundo, ó, bem aqui embaixo, tem uma inscrição, uma tajazinha em vermelho, colocando inscreva-se. É só dar um clique, é um segundo, pá, pronto, é de graça, você está ajudando o nosso canal e também divulga os nossos vídeos. Estude, venha estudar conosco, continue estudando conosco, vendo os nossos vídeos, que eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muito. Afinal, haja luz. Então, seja bem-vindo e agora nós vamos começar a nossa segunda parte do nosso tema, a predestinação que Paulo ensinava. Isso faz um pouco de tempo, 2000 anos só, mas até hoje nós estamos, então, lidando com esse tema tão importante para a vida dos eleitos de Deus em todo o mundo. Então, muito bem, seja bem-vindo e vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo, né? A nossa mensagem, o nosso conhecimento, em graça, lógico, em graça, e colocando novamente para você que ainda não se inscreveu. Se inscreva em nosso canal, tá? E seja muito bem-vindo e faça repercutir os nossos vídeos para que outros possam ver também, crescer no conhecimento, no temor e na graça de Deus. Shalom e seja muito bem-vindo. Vamos lá! Muito bem, então já entrou aqui o nosso primeiro slide, vamos continuar. E, aliás, eu quero dizer para você aqui o seguinte, nós vamos utilizar, a partir de agora, né, vamos utilizar uma versão da Escritura Sagrada, desculpe, é uma versão de uma Bíblia em hebraico, claro que ela não está em hebraico, senão ficaria difícil de ler também, e compreender bem isso aí, mas tem algumas palavras, nome de pessoas, como de Deus, do Espírito Santo, né, como o nome de personagens, por exemplo, elas estão todas em hebraico, como fé, amor, e tal. Algumas coisas estão todas em hebraico e nós vamos colocar. Poxa, mas por que você vai colocar em hebraico? Sabe, porque eu gosto de passar conhecimento. Não é para me exibir, para colocar que sou melhor do que ninguém e tal, porque estamos no mesmo barco, todos nós estamos realmente querendo a mesma coisa, conhecer Yeshua, inclusive o nome de Jesus, né, que em hebraico não é Jesus, é Yeshua. J não existe no hebraico arcaico que as escrituras sagradas foram escritas. Por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Jesus, de Yeshua, também não havia essa letra J, tá bom? Isso aí é uma questão, eu costumo falar que é uma corruptela, né? Uma corruptela, porque não cai muito legal quando vai para o grego, desceu para o latim, e eu não gosto muito desse termo, eu gosto do termo original, Yeshua, pronto, é o nome dele correto e certo. Então, muito bem, então nós vamos usar essa versão dessa escritura, trazida, claro, em português, mas os nomes importantes de personagens, algumas coisas interessantes no hebraico, tá bom? Essa é a versão que nós vamos usar hoje. Então vamos lá. Deixa eu melhorar aqui a visão. Ai, só a graça de Hashem. Muito bem, então eu vou dar um clique aqui para a gente aproximar o nosso slide. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Muito bem. Aqui já, para mim também já está bem aproximado. E aqui logo a gente vê em cima a escritura hebraica restaurada,
do hebraico para o português. Aí está ali, que é o livro de Efésios, né? Efesiá, que Iá, na realidade, é as 3 primeiras letras do nome do Eterno, no Antigo Testamento, que colocaram ali. Eu já vi isso várias vezes também, esse Iá aí também. Então, vamos prosseguir. E logo temos os que antes conheceu, os predestinou. A predestinação que Paulo ensinava, que é o tema já do primeiro vídeo, né? E agora nós estamos aqui no segundo, a segunda parte, para a gente encerrar esse tema. Lembrando que no primeiro tema, a parte 1, nós fizemos colocamos um tema, trouxemos o tema lá do Antigo Testamento, a palavra, né, lá do Antigo Testamento, englobando ela ao grego, explicando por que Paulo ele usou aquele tema no Novo Testamento, mas na realidade as raízes do tema é do Antigo Testamento, certo? Quem não viu, vai lá no a predestinação que Paulo ensinava, que é o primeiro vídeo, essa lógica repetindo a segunda parte, para poder entender bem quem não pegou a primeira, quem não viu a primeira parte, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vê aqui então? Aí aqui tem um Yahudim, ou um Yehudim, alguns chamam Yehudim, por exemplo, Jerusalém, eles chamam de Yerushalayim. Para mim, também tem um problema aí, para mim também não é Ie, é Iá, por quê? Porque Jerusalém tem o nome do Eterno também, no nome de Jerusalém. Então, se você vê o tetagrama, que é as 4 letras do nome do Eterno na Antiga Aliança, não é Ie, é Iá. Então, se não é Ie, é Iá, por que mudar do Iá para o Ie? Tá certo? Então, mas vamos lá. Tudo bem, vamos embora. Então, aqui logo tem, claro, um judeu, um Yehudim, que está de costa, e tem uma grafia aqui que diz assim, porque assim diz Hashem. Hashem, na verdade, quer dizer o nome, para não chamar o nome do Eterno, porque os judeus, claro, eles têm muito respeito em relação a chamar o nome, e eles escondem, claro, escondem também, eles sabem, mas eles não divulgam. Inclusive, eu vi um judeu aí falando, olha, nós vamos descortinar o nome do Eterno. Eu fui. Ele falou por mais de quase 30 minutos, eu acho, e não falou nada. Continuou escondendo, e quem viu também, igual a mim, não conseguiu realmente, só colocou títulos do nome do Eterno e o nome mesmo, nada, não saiu. Tudo bem? Mas vamos lá. Então ele diz, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Onde é que está escrito isso? Aqui embaixo, ó, Ezequiel 34, versos 11. Está aí na sua escritura, procura lá, Ezequiel 34, 11, é exatamente o que está escrito lá. Por quê? Porque esse tema que nós estamos colocando, ele se choca diretamente com a questão da salvação pelo livre-arbítrio. Isto é, você que se escolhe. Aliás, no primeiro tema, nós falamos um pouco sobre isso aí e colocamos várias coisas lá falando sobre isso aí, mas aqui está de novo, está novamente aqui, você pode ver no texto do Antigo Testamento, que não tem nada de você que se decide, é o Eterno que procura as suas ovelhas, porque pertence a ele. Se pertence a ele, está todo em cima de um projeto criado por Deus. Primeiro vídeo. Quem não viu, vai lá de novo, procura, veja o vídeo, porque essa é a segunda parte, apesar que nós vamos continuar no mesmo caminho. Vamos lá. Nós também falamos a respeito de Pelágio. Falamos a respeito de Pelágio, da doutrina, de onde é que vem que você tem que fazer obra para se salvar. Vai lá.
Eu até falei assim, vocês são filhos de Pelágio. Por quê? Muito simples de entender. Quem que fez a lâmpada? A lâmpada? Teoricamente, Thomas Edison, certo? Então ele passa pelo pai, o pai da lâmpada, o criador da lâmpada. Então, quem cria dentro de certa filosofia, de certo pensamento, quem acredita num determinado segmento, por exemplo, tem um outro teólogo holandês chamado Jacob Arminio, que por uma perspectiva mais nova, mais contemporânea, dizem que, de forma contemporânea, ele é o pai daqueles que ensinam a salvação pelo livre-arbítrio. Nesse sentido, você também seria, claro, filho de Jacob e Arminio, doutrinariamente falando. Por quê? Porque você acredita em Jacob e Arminio. Tá? Eu, por exemplo, não acredito em salvação nenhuma pelo livre-arbítrio, ou que é o homem que na realidade, ele se escolhe, mas o contrário, ele é chamado de uma forma irresistível. Lembra do texto lá, se eu não me engano, de Zacarias, operando Deus, quem impedirá, não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Lembra disso? Então está aí. É basicamente nisso realmente que eu acredito. Eu não acredito que foi eu que escolhi Deus, por exemplo. Não acredito em hipótese nenhuma que eu amanheci um dia, nossa, sabe uma coisa, vou para o eterno. Sabe por quê? Porque a Escritura diz para nós que estamos perdidos. É só ver Efésios capítulo 2, citei também Efésios 2 no outro vídeo. É só você dar uma olhadinha lá na sua escritura aí, mesmo em português. Está muito bem claro. Estávamos perdidos, desgraçados. Essa é a verdade. Completamente perdidos, distanciados de Deus. E foi o Senhor que nos trouxe para Ele, de uma forma irresistível. Quando Ele te chama, Ele te dá o dom da fé. Não é a fé confiança, que todo mundo nasce com ela. É outra narrativa que todo mundo tem fé. Não, isso não é verdade. Isso é um outro tipo de fé, um outro tipo de confiança que não tem nada a ver com o dom da fé. O dom da fé o Eterno dá para os seus eleitos, suas ovelhas, para aqueles que são chamados para ser agora nação santa, povo adquirido e abençoado com todas as bênçãos. Ok? Então, voltando aqui, assim diz Hashem, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Está aqui, ó. Eu cheguei a falar, como vocês ousam dizer que o Eterno é mentiroso? Hã? Que o Evangelho da graça de Deus ensinado e pregado por Shaul, Paulo, está errado? Como assim? Cheguei a falar sobre isso. Não tem, se você for fiel, sincero. O problema é que não existe sinceridade em muitas pessoas. Acabamos simplesmente acreditando no que os homens dizem e colocamos de parte a verdade. A verdade, você imagina lá em Apocalipse, o Eterno diz assim, olha, quem é santo se santifique. Olha isto, quem é santo se santifique. O que ele está dizendo? Olha, quem foi chamado e recebeu a santidade do Eterno, continue no caminho. Essa é a verdade da Escritura. Mas aquele que está sujo, continue se sujando. Por que será que o Eterno fala isso? Porque se na realidade Deus tivesse uma perspectiva de salvar a raça humana e todo mundo, o que ele diria? Ele diria, em relação a isso, o contrário. Concorda comigo? Que ele diria o contrário? De você que está sujo, se limpe. Mas não, ele é bem taxativo, lá no texto de Apocalipse, se não me engano, Apocalipse 22. Quem está sujo, continue se sujando ainda mais. É isso que a palavra do Senhor fala para nós. Agora, vou repetir a pergunta: você é sincero? Eis a questão. Porque as pessoas falam muito, inventam muito, mas na realidade, na hora eu, inclusive, me desculpa, eu já ia entrar aqui, mas vou falar isso. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, um pastor. Aí
ele começou, eu não queria falar a respeito de algumas coisas, porque aqueles que acreditam que ele é poderoso para se salvar com livre-arbítrio, ele entra pelo um caminho e não sei o quê, e fica bravo, e às vezes se enche de raiva, e até mesmo de ódio. Essa é a verdade. Porque falta entendimento, falta espírito, falta compreensão para entender, que só entenda a verdade pelo espírito, não é só pelo poder intelectual. Conhecereis a verdade te libertará. Então, eu comecei a conversar com ele, fui entrando aos poucos, já que ele queria, ele estava indagando muito, aí eu pedi para ele ler determinados textos das Escrituras. Aí ele foi lá e leu o texto, leu. Aí eu perguntei para ele, e agora, irmão, o que você vai fazer com isso aí? Você vai ser fiel ao que está escrito, ao que está ensinado pelo Espírito, através do apóstolo Paulo? O que você vai fazer com isso que está escrito na sua Bíblia? Você leu na sua Bíblia, na sua escritura que está nas suas mãos. Sabe qual foi a resposta dele, meus amados irmãos? A resposta dele falou assim, realmente está aqui. Parece que o Espírito, na hora que ele estava lendo, deu um choque nele de realidade. Ele falou assim, realmente está escrito aqui, mas eu não posso ensinar isso na igreja. Eu falei, como você não pode ensinar isso na igreja? A igreja não é o local de ensinar exatamente isso aí? A verdade? Aí ele falou, mas isso aqui choca com as doutrinas que a gente prega, que a gente ensina na nossa igreja, e se eu fizer isso aqui, eu vou acabar com tudo. Eu falei, então é o seguinte, você que está errado, porque você está admitindo que a verdade é essa, por causa de um sistema religioso, é um sistema religioso. Por causa de um sistema religioso, você vai deixar de ensinar aquilo que o Eterno, através do seu Espírito, já que ele mostrou para você, você consegue ver, você ensinar a verdade. E como é que fica aquele texto que Yeshua disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Então, você dá para entender que é um sistema pesado, a verdade mesmo. Inclusive, eu vou gravar um outro vídeo que nós vamos tratar da salvação e da eleição, e vai cair aquele texto que tem lá, 1 Timóteo 3, que Paulo... É verdade, está lá, mas tem que ser explicado. Paulo diz o seguinte, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Será que é assim mesmo? É igual o vídeo anterior que eu gravei agora, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Será que é verdade mesmo? Se você não viu o vídeo, por exemplo, está lá no meu canal Haja Luz no YouTube. Se tiver dificuldade, está aqui, ó, Haja Luz. Você pode colocar assim, Haja Luz Silvino Benial, que vai aparecer. Tá? Você vai poder ver. Será mesmo? Será mesmo que o Eterno vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne? Não. Isso tem que ser compreendido, tá, meu irmão? Só a luz da graça de Deus. Se não for, não adianta. Então, infelizmente, o irmão disse que não poderia, né, o pastor disse que realmente não poderia ensinar isso na igreja dele, a verdade na igreja dele, por causa do sistema. Tá? Então é aí, é assim que funciona. É assim que funciona a coisa. Então está aqui, de novo, né? Estou lendo aqui para você, porque assim diz Hashem, que é o nome, para não chamar o nome do Eterno, e depois é outro tema também que eu vou gravar. Jeová, será que o nome de Deus é Jeová mesmo? Para mim, nem de perto nem de longe, tá bom? Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. E agora? E agora? Quem é que busca e quem é que salva as ovelhas do Eterno? Já para começar, quem é que buscou você? Quem é que foi lá onde você estava e tirou você da mão do adversário e transportou você do império das trevas para o reino do Filho do amor do Eterno? Quem foi? Foi você mesmo? Quando nós pegamos essas verdades nas Escrituras, desmonta todinho. Acaba com a sua teologia. Eu vi um inimigo da graça de Deus esses dias aí, dizendo
que essas verdades aqui era fajuta, ele gritando, né? Um gritador aí que todo mundo conhece. Eu acho que até eu falando isso você já sabe quem. Eu não vou falar o nome dele porque também não adianta aqui falar no nome dele aqui. Mas é o gritador, você já sabe que é o gritador, né? É um manipulador de massa, um manipulador de pessoas com as suas mentiras, somente por amor ao dinheiro, e ele mesmo não fala o que é que ele faz com tantos milhões, com jatinho e etc., que eles arrecadam dentro do sistema, que pelo menos deveria ajudar aos milhares dos servos de Deus mais humildes, dos mais velhos, os viúvos, as viúvas, que a palavra de Deus nos recomenda e eles não fazem absolutamente nada. Mas tudo bem, tendo dito isto, vamos agora para o nosso estudo. Vamos ver se o que eu estou dizendo, vou repetir aqui, se você não entender muito bem essa segunda parte, procura o primeiro vídeo, a predestinação que Paulo ensinava, que é o primeiro vídeo, para você entender melhor isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, então está aqui. Aqui o texto, esse texto aqui é Romanos, capítulo 8, versículo 27 ao 30. Agora, é o seguinte, como é que se interpreta isso aqui? A interpretação disso aqui deve se interpretar como? Como deve se interpretar isso aqui? Um monte de teólogo tem por aí diz assim, nós não podemos dizer que a salvação é para sempre. Meu Deus do céu. Porque eles dizem assim, nós não sabemos o que é que Deus determinou antes dos tempos dos séculos. Então tá bom, não sabemos, então tá legal. Então vamos lá. Olha o que diz aqui, Romanos 8, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Ruá, e é ele que, segundo Elohá, intercede pelos santos. Ruá é o Espírito. Em português, você pode pegar a tua escritura aí, que vai dar na mesma coisa, tá bom? E Elohá é o singular da palavra Elohim, que quer dizer, no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Por exemplo, lá em Gênesis, no hebraico, qual foi escrito o antigo pacto, antiga aliança, na realidade, está escrito, ao invés de Eloá, aqui, ó, está Elohim. Elohim. Então, Elohim quer dizer Deus. Elohá, na realidade, é o singular. Ao invés de ser plural, é singular. Um. Da ideia de um só. Tá bom? Então, só para você entender isso aqui. Segundo Elohá, segundo Deus, intercede, só que a palavra Deus é plural, deuses. Entenda isso. Intercede pelos santos. 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Elohá. Aí está o nome do Eterno aqui, ó, YHWH, que no hebraico, aqui tem 5 letras, mas na verdade são 4, chamado tetagrama. E na realidade é Yod, Rei, que é o H, o primeiro H, Vav, que é aquele W, e o H de novo. Tá certo? Yod, Rei, Vav, Rei, que é o nome do Eterno. Não é assunto para agora. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é propósito seu, nem meu, nem de ninguém. Propósito do Eterno. Está muito bem claro aqui. Tá ou não está? Claro que está. Então diz mais, 29. Porque os que dantes, olha isso, vai vendo. Não é que você interpreta isso, meu amado. Você que diz que se você quiser, você será salvo, e se você quiser, você não será salvo. O problema é seu, você decide que se quer isso não quer. Tá bom. No primeiro vídeo, eu fiz uma pergunta. E se Deus tem uma chamada para você, se ele chamou você de antemão, conforme está aqui, como é que faz isso aqui?
Realmente você é tão poderoso para resistir ao poder de Deus? Porque quando Deus chama a gente nem sente. Aí você pensa que foi você. Mas você não sente. Quando você abre os olhos, você já está diante do Senhor, já caiu diante dele. Lembra o caso de Paulo? Como é que foi? Então, exatamente, ele continua fazendo isso. Quando você nem espera, você já está diante dele. É irresistível. Operando Deus, quem impedirá? É propósito, segundo o seu propósito. 29. Porque os que Dante conheceu, também os predestinou. Tá? Aí vem aqueles que defendem que é você que se decide, dizendo que é você que se predestina, ou você que se elege, que se escolhe. Tá bom, mas onde é que está escrito isso aqui? Ou em qualquer parte das Escrituras, no Antigo ou no Novo Testamento. Aonde é que está escrito isso? Que você se predestinou ou que você se elegeu, que você se escolheu a si mesmo? Aonde é que está escrito? Isso tem amparo aonde? Deus escolheu criar a raça humana, Deus quis criar Adão e sua mulher Havá, Eva. Deus chamou uma linhagem, Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, formou uma nação, o povo de Israel, escolheu Jerusalém, um povo para dar o Espírito, um povo para salvar. E aonde foi que você fez algum projeto desse nível para você dizer que é você que faz, é você que pode? Aonde é que nós encontramos isso na Escritura? Aonde? Aqueles que estão dentro da congregação do Eterno, pega lá os Salmos primeiro para ver o que está escrito lá sobre esse respeito. Que os ímpios não subsistirão na congregação do justo, mas estão infiltrados lá. Isso para colocar para você abrir a mente. Lembra da parábola do joio e do trigo? Como eles estavam juntos? Aonde? Veja que um se torna outro. Isaías 26. Isaías 26 tem um texto que diz que ainda que o ímpio habite numa cidade que só tem justo, nem assim ele aprende a justiça. Você sabe por quê? É outra semente, meu irmão. É outra semente, meu amigo. Uma semente que Deus criou e chamou para ele. Nós vamos mostrar isso aqui para você no decorrer dos textos. Então, a palavra aqui para nós, na Brit Halachá, na Nova Aliança, ela é bem claro para nós, porque os que dantes conheceu, ora, antes da fundação do mundo, meu amigo, antes de você vir para a Terra, Deus já te conhecia. Não é porque você não estava em lugar nenhum, não. Você estava lá com Ele. Você já leu o Jó 38? Para você ver sobre isso, a preexistência dos espíritos eleitos. Que nós estamos aqui com uma missão. Isso a religião, ela não fala. Isso o sistema religioso também não fala. Aliás, nem nesse assunto eles tocam. Mas eu estou mostrando aqui para você. Tá? Eu não estou falando nada em um livro oculto, escondido, não sei aonde, nas escrituras. É só ir lá no texto que eu coloquei para você, por exemplo, na conversa lá do Eterno com Jó, que está lá também. Ele faz a pergunta: onde é que estava você quando todos os filhos de Deus estavam comigo? Todos os filhos. Todos os filhos. Bom, quer dizer o seguinte: se o Eterno diz que são todos os filhos, quantos filhos são? Não são todos? São todos. Se o Eterno fala sobre isso, se ele pergunta onde é que estavam todos os filhos de Deus, então são todos os filhos de Deus. Não vai faltar um. Porque é assim que Deus faz. Deus, quando faz um propósito, um projeto, na realidade, o Eterno faz com o intuito de mostrar a sua realidade e a sua verdade do seu projeto, do seu plano. Então, na realidade, está aqui.
Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ó, ser parecido com Yeshua, com Jesus. Segundo a imagem de seu Filho. Parecido com ele. É o chamado novo nascimento. A fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre os muitos irmãos. Veja, os muitos irmãos. Sobre os irmãos que ele veio resgatar, chamado de ovelhas perdidas, chamado de menino dos meus olhos, tá certo? Povo adquirido, povo santo, propriedade exclusiva de Deus. É esse povo, é exatamente eles. Então, na realidade, não existe nada de, de anormal com a verdade, tá certo? Citando o texto lá de Jó, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar aqui, se é 37 ou 38, meus amados, para realmente não é exatamente 38 mesmo de Jó, tá? Peguei a Bíblia online aqui, ó, 38 de Jó, tá? Pode ir lá que está lá na conversa do Eterno com Jó. Então está aqui muito bem claro, e eles dizem, nós não sabemos, nós não podemos dizer que somos salvos eternamente. Eu já disse, inclusive no primeiro vídeo, que Deus não salva até amanhã de manhã. Quem salva até amanhã de manhã, ainda cheguei a dizer, é o seu pastor. São os corruptos de entendimento. Ele te dá a salvação, aí diz, você está salvo porque aceitou Jesus, aí você se batiza, aí começa a dar o dízimo, chegou um dia que você não deu o dízimo, seu pastor, você está condenado, vai para o inferno. Não é assim que ele diz? Eu estou mentindo? Sim ou não? Seja realmente verdadeiro. Não é assim? Inclusive, eu não, aconteceu uma coisa aqui conosco, uma moça que ela veio de uma igreja e ela falou, poxa, eu gostaria muito de congregar aqui com vocês, mas eu não posso, porque o meu pastor disse que se eu vier para cá, Deus vai quebrar as minhas pernas. Entendeu isso? É o que dá a salvação. Ele dá a salvação, mas eles querem amarrar você, botar medo em você. Não é? O Eterno não, o Eterno ele não te prende, ele te solta, ele te livra. Pois diz, e se o Filho de Deus o libertar, verdadeiramente sereis livre desse sistema danoso, mentiroso, que trabalha para prender, colocar medo em você de ir para o inferno. Se você é uma ovelha de Deus, o seu lugar não é no inferno. O seu lugar é junto com o Eterno, e Yeshua mesmo disse, vinde bendito do meu Pai, toma por herança o reino que o Pai tem preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. É isso que ele nos diz. Entende? Então, nós vamos terminar aqui com esse texto, o versículo 30, e diz assim, e os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, preste atenção, vou ler de novo, e aos que predestinou, a estes também chamou. Dá para entender isso? E aos que chamou, a este também justificou. Tá, mas justificou até quando? Até amanhã de manhã? Eis a questão. Até amanhã de manhã? O Senhor não faz isso até amanhã de manhã. O ato do Eterno é para sempre. Jesus disse, Yeshua disse na cruz, tudo está consumado. Consumou todo o projeto do Eterno, ele agora só está manifestando o que ele elaborou antes dos tempos dos séculos, que agora manifestou em Cristo através dos apóstolos, lógico, dos apóstolos e, em particular, do apóstolo Paulo. Então, ele está aqui, eu estou mostrando para você, e você pode verificar na sua Bíblia, em Romanos 8, que está aí, texto de 27 ao versículo 30. Estou lendo 30. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também o exaltou. Na sua Bíblia pode estar glorificou. Está lá.
Em português, glorificou. Então, o projeto do Eterno, o que ele fez, na realidade, é um projeto eterno. Porque ele não perde, ele não. O projeto, o plano do Eterno, ele é infalível. Ele não. Rassatã, com seus espíritos malignos, ele não consegue deter isso. Os homens não conseguem, sabe, frustrar isso. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Aquele que começou é aquele que termina. Aí o apóstolo Paulo disse assim: aquele que começou uma boa obra em você, ele terminará. Você acha que Deus, ele começou uma obra em você desde antes da fundação do mundo, para realizar em você desde antes da fundação do mundo, para completar ela aqui, quando você estivesse aqui nesse mundo? Você acha que ele vai falhar? Ou você acha mesmo que o apóstolo Paulo, ao falar que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai falhar? O pastor da sua congregação, ele pode falar isso. O religioso pode falar isso. E, aliás, eles falam todos os dias sobre isso. Mas aquele que te chamou, ele não falha. Aquele que te chamou, ele vai dar sempre a você toda a vitória, vai te levar em triunfo a toda a vitória. Então está aqui, eles dizem, nós não sabemos o que Deus fez lá no passado da eternidade. Mas está aqui, aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Aqui está, nesse caso, nessa versão, o exaltou. Então está aí, muito claro. Você só não entende, meu amigo, por duas razões. Aliás, três razões. Não, você não tem espírito para entender isso, não tem olhos iluminados. Mas o Senhor vai fazer você entender se você for ovelha. Duas, se você estiver lendo as Escrituras apenas com a sua intelectualidade humana, a sabedoria humana, está escrito que é humana, terrena, animal e diabólica. Ponto 2. E a terceira, se você estiver sendo impedido de entender isso por mensagens de condenação. Do contrário, o Eterno vai te conduzir a você observar e ver melhor, como água cristalina, essa verdade. Vou encerrar aqui, porque nós vamos prosseguir ainda no terceiro vídeo, tá certo? E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então está aí o texto sagrado. Não tem como não entender isso aqui, porque está simples para nós, apesar de ter sido escrito em grego, mas está transliterado para a nossa língua em português, e você não tem como não entender isso. Até porque o Espírito da Graça vai fazer você entender isso para a glória de Deus. Tá bom? Então nós vamos encerrar aqui, que Deus continue abençoando você grandemente para a glória de Deus. E nós só podemos encerrar agora esse vídeo realmente reforçando para você, continue vendo os nossos vídeos e que Deus continue abrindo o seu entendimento, dando a você olhos iluminados para que você possa entender a verdadeira graça de Deus. A graça de Deus é o que faz a diferença em nossas vidas. A graça de Deus é o que nos faz realmente mudar. Então, graça e paz, e o Eterno continue falando ao seu coração hoje e sempre. Shalom e até o próximo vídeo, se assim o Eterno realmente nos permitir. Que com certeza vai nos permitir. Vem com a gente, vem conosco e haja luz para a glória do nosso Deus. Shalom!